Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no encontro de hoje, nós vamos revisitar os vídeos do mês de junho para responder alguns comentários, algumas dúvidas que ficaram por lá. Perfeito? Então, sem mais delongas, bora para o nosso podcast de hoje! Ora, então, vamos lá, vamos começar. Então, se a gente revisitar aqui o vídeo Acupuntura e MTC, combinação de pontos para tratamento de insônia, o nosso amigo Lucas Enxadrista comentou o seguinte: mais um conteúdo show de bola. Não, peraí, que eu vou fazer direitinho. Mais um conteúdo show de bola! Vinícius, agora, como agulhar o baço 1 sem causar dor? É possível? Sim. Possível é. A questão é que não é recomendado você fazer isso. Ora, como assim? Quer dizer que o recomendado é ocasionar dor no paciente? Bom, pera lá. Para a gente poder chegar nessa conclusão é necessário um passo a passo. Vamos começar do início. Quando a gente vai lá no Huanzhi Neijing, o clássico interno do Imperador Amarelo, na segunda parte, no Lin Shu, no 10º capítulo, onde nós temos a descrição dos canais principais, e somamos com as informações que nós temos hoje, poderemos observar que mais de 90% do trajeto está em cima do sistema nervoso periférico. Oh, que maravilha! E graças ao avanço dos estudos nos dias atuais, percebemos que, na verdade, quando trabalhamos com a acupuntura, estamos estimulando o sistema nervoso periférico, sobretudo o sistema nervoso periférico sensorial. Perfeito? E chamamos isso de um estímulo... O termo técnico seria bottom-up, né? É o estímulo associado à acupuntura. Enquanto que, por exemplo, quando a gente fala de uma estimulação magnética transcraniana, estaríamos falando de um estímulo top-down do sistema nervoso central para o periférico. Na acupuntura é ao contrário, é bottom-up, onde eu estimulo o sistema nervoso periférico e tenho uma resposta no sistema nervoso central. Dependendo da onde eu estimulo, ou seja, quais pontos eu vou estimular, reações diferentes no cérebro, no sistema nervoso central como um todo, podem ocorrer. Perfeito? Ora, maravilha, maravilha. Então, já que eu tenho que estimular o sistema nervoso sensorial, né, periférico sensorial, é necessário buscar o quê? Sensações. Por isso que temos aquele termo chamado Da Qi. Então você pode ter um Da Qi em choque, você pode ter uma manifestação, um Da Qi com sensação de peso, com formigamento, com vermelhidão local, com, enfim, das mais diferentes sensações possíveis. E aí o que acontece? Já que essas sensações são tão importantes para a nossa prática clínica e que, segundo o Imperador Amarelo, o Da Qi atesta a eficácia do tratamento, o que a gente começa a ter de pesquisa? Ora, quais são os Da Qis mais comuns para cada região do corpo, para cada ponto do corpo. E quando nós pegamos o exemplo que foi dado, o baço 1, ora, chegamos a uma questão primordial. Os livros que têm como apoio, que têm por apoio a Federação Mundial de Acupuntura e Mocha-Bustão, a Federação Mundial de Medicina Chinesa, diz que quando se estimula o baço 1, a reação esperada do local é dolorimento local. Maravilha, maravilha. Então o que acontece? Se eu coloco a agulha e nenhuma reação acontece, então a efetividade será baixa. Quando eu estimulo o ponto e uma reação ocorre, a efetividade já é mais alta. Maravilha, maravilha. Então, quando se fala em estímulo por acupuntura, é necessário buscar esses tipos de reações. A maior parte dos pontos tem como sensação de base dor
e distensão local. Outros pontos terão outros tipos de sensação. Então, por exemplo, o R3, ele também adiciona aí nas suas sensações a sensação de formigamento, por exemplo. Então, cada ponto tem as suas especificidades. No caso do baço 1, dolorimento local é esperado e é desejado para a gente saber que conseguimos estimular o sistema nervoso sensorial, o sistema nervoso periférico sensorial. Show de bola? Show de bola? Ficou claro? Então, por mais que seja possível colocar uma agulha e o paciente não sentir nada, não é desejado que você faça isso. Não é o ideal que você faça isso. O ideal é que você busque as reações necessárias para cada um dos pontos de acupuntura. Perfeito? Maravilha, Lucas! Então, bora para a próxima pergunta. Bora lá! Então, bora lá. A próxima pergunta, na verdade, são duas que a gente consegue responder de uma única vez, já que o X da questão é igual para as duas. Então vamos lá nos vídeos. Acupuntura e MTC, pontos de acupuntura para memória fraca. E o outro é acupuntura e MTC, acupuntura para memória fraca. Que na verdade são dois vídeos que se complementam, né? Um fala mais a respeito de diferenciação de síndromes, o outro fala mais a respeito de pontos de acupuntura para o tratamento da memória fraca. E a gente tem o seguinte lá, um comentário do Caio Santos e um outro comentário da Moni Delira. O Caio falou o seguinte: bom dia, professor. Bom dia, Caio. Consegue falar algo sobre memória traumática? Gratidão, tamo junto. E a Moni Delira disse o seguinte: professor, atendo diversas pacientes com mania de limpeza, pacientes muito controladores, acumuladores, comportamentos com características de neurose de diversos tipos. Vejo um desequilíbrio do elemento madeira muito predominante neles. Você poderia gravar uma aula sobre este tema? Ora, vamos lá, vamos junto aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente joga basquete, não dá para jogar com as regras do futebol. Quando a gente joga beisebol, não dá para pegar as regras do futebol americano. Portanto, eu consigo responder as duas perguntas porque elas têm o mesmo X de questão por trás, como eu mencionei anteriormente. Primeiro, vamos definir alguns conceitos de base. O que é uma doença na medicina chinesa? Principal sinal ou sintoma que o paciente apresenta. O que é uma doença na medicina ocidental? Um conjunto de sinais e sintomas possíveis do paciente apresentar, somado a exames laboratoriais ou de imagens, enfim, que consigam ou comprovar uma determinada doença ou descartar dúvidas possíveis para fazer um diagnóstico diferencial e chegar a uma conclusão. A medicina ocidental, quando chega nesse diagnóstico, já consegue intervir, já consegue tratar o problema. Já a medicina chinesa não. Quando a gente define a doença do indivíduo, que é o principal sinal ou sintoma que ele apresenta, aí é que nós começamos o processo de avaliação, de interrogatório, de inspeção, palpação, para poder fazer um diagnóstico diferencial e chegar em uma síndrome, em um padrão. E agora sim nós conseguimos tratar este paciente. Lembrando que esta síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas que o paciente está apresentando e que eles explicitam, conseguem deixar de maneira explícita qual é a causa daquela doença, do principal sinal ou sintoma que o paciente apresenta, a localização e a natureza dele. Naquele instante, naquele paciente, perfeito? Então aqui nós temos bem diferenciado esses conceitos e, portanto, vai ficando cada vez mais claro qual é o X da questão. Quando a gente fala sobre memória traumática, na verdade nós estamos falando de um conjunto de sinais e sintomas possíveis do indivíduo apresentar. Então, por exemplo, pode ser que o paciente tenha como queixa principal certos flashbacks que trazem essas memórias traumáticas para ele. Pode ser que a queixa principal seja pesadelos. Ele pode reclamar de pensamentos que invadem a cabeça dele e trazem aquelas sensações e vislumbres desse evento traumático. Talvez ele comece a ter um comportamento de evitar tudo que lembre aquele trauma, seja lugares, pessoas, atividades, pensar a respeito, falar a respeito.
Às vezes ele vai ter outras alterações de comportamento, como hipervigilância, tá sempre atento, começa a ter irritabilidade, surtos de raiva, pode desenvolver uma dificuldade para dormir, ou seja, uma insônia, pode começar a ter uma tendência a se assustar com muita facilidade, pode ter pensamentos autodestrutivos sobre, não só sobre ele mesmo, né, no sentido de pensamentos autodepreciativos, mas pode ter um comportamento pessimista para com o mundo, para com as pessoas que o circundam. Pode desenvolver um sentimento de culpa ou de vergonha, desinteresse naquelas coisas que normalmente gostava de fazer. Percebe a variedade de queixas principais que esse paciente poderia apresentar? E, portanto, não existe uma resposta, uma ligação direta com a medicina chinesa ainda. Agora, se ele fala, olha, tô com uma dificuldade enorme para dormir, minha queixa principal é a minha insônia. Categoria de doença, PUMEI, nos termos mais atuais. Antigamente você poderia encontrar termos como PUMIAN e tal, mas enfim, é insônia. A insônia tem um conjunto de síndromes que são mais comuns de se apresentar. Então, as mais diferentes tipos de deficiência de Yin, você tem lá a perda de comunicação entre coração e rim, por aí vai, diversas síndromes que são possíveis. Aí você começa uma análise. Pode ser que ele comece a falar que não, que o negócio dele, o problema dele é esse sentimento de culpa, de vergonha pelo que aconteceu, por esse trauma, por esse evento traumático. Opa, aí é categoria de doença BIDE, o raciocínio já é diferente. A lógica que nós vamos botar como parâmetros para a gente se guiar é outra. De repente, o que incomoda mais ele são esses pensamentos negativos. Eu sou um bosta, não consegui fazer tal coisa, meu Deus, não sirvo pra lá. Categoria de doença Jian. Outro raciocínio. Categoria de doença Jian, a qual nós já temos aí no nosso canal, no nosso podcast. Bom, então, desta forma, ficou claro aqui, né? Que eu preciso identificar qual que seria a queixa principal do paciente para começar um raciocínio em cima da medicina chinesa. Porque primeiro eu identifico a doença, depois os padrões possíveis. Show de bola? Show de bola? Então, Caio, se você conseguir me dizer o que mais te intriga na questão da memória traumática, aí eu consigo fazer um vídeo só sobre isso. Aí dá para fazer um vídeo só sobre isso. Show de bola? Enquanto que na outra questão, que era sobre a neurose, nós temos a mesma base de X de questão, como eu falei. Então a neurose, né, e os diversos outros problemas apontados, que no final das contas todos eles poderiam se encaixar numa ideia geral do que significa a neurose, nós temos diversas queixas principais possíveis. Talvez o paciente fale sobre ansiedade. E aí eu tenho uma categoria de doença chamada Shanyouse, que é uma tendência à preocupação e ansiedade. Entenda como preocupação, pensamentos pegajosos, repetitivos, que grudam e não saem. Tá? Entenda a ansiedade como a ansiedade da medicina chinesa. Tá? Que é um sentimento que você tem envergonhado, que é um sentimento que você tem de esconder dos outros. Tá? Ansiedade não significa necessariamente agitação. Pode acompanhar ou não. Perfeito? O paciente que pode ter queixa principal de fobia, de medo, e aí é outro raciocínio. Pode ser que a gente esteja falando de um paciente que comece a ter ataques de pânico, e dentro de ataques de pânico você tem várias possíveis queixas principais, como palpitação, como ansiedade, como medo, enfim. Pode ser que o indivíduo tenha ali uma depressão leve, moderada, e os sintomas da depressão se assemelham muito a uma categoria de doença da medicina chinesa chamada Yujian. E por aí vai. Pode ser até que você esteja falando de sintomas mais físicos que acompanham. Tensão muscular, dor de cabeça, problema no sistema digestório, o que é muito comum. Tá? Então talvez o paciente não chegue com a queixa principal emocional, mas com a queixa principal associada ao sistema digestório. E é ali que eu vou focar. Então, Montedelira, eu acho que a pronúncia é assim, Montedelira,
Se você conseguir me dizer qual é o sintoma especificamente que mais aparece, que seria a queixa principal de fato, aí sim eu consigo trabalhar dentro das regras da medicina chinesa. Agora, outra coisa que a gente pode comentar aqui sobre o que a Moni compartilhou com a gente é o fato de que esses pacientes que ela atende com mania de limpeza, que são muito controladores, acumuladores e por aí vai, ela vê muita coisa de movimento madeira neles. Por que isso? Ora, capítulo 5 do Xuan, as emoções são as transformações do Qi nos órgãos. Capítulo 39 do Xuan demonstra que as emoções provocam alteração no fluxo do Qi, e algumas delas até na quantidade de Qi. Bom, agora, quando a gente tem isso em mente e a gente verifica que uma das funções que o fígado tem no nosso corpo é harmonizar o livre fluxo do Qi, fica muito claro que uma das funções do fígado é harmonizar o livre fluxo das emoções. E esses distúrbios emocionais costumam envolver padrões associados ao fígado. Agora, claro que não é somente ele que costuma estar aparente em distúrbios emocionais. Em distúrbios mais severos, mais graves, o coração também pode fazer parte. Já num outro plano, já não tão frequente, o baço também costuma aparecer. Então, o que nós temos aí? É claro que nós vamos ver questões de fígado envolvido, porém, o que do fígado? De uma maneira bem geral, a estagnação do Qi do fígado, segundo Bob Flaus, é o padrão mais comum em todas as pessoas, em todos os problemas. É um problema relativamente comum de você encontrar por aí, gente com estagnação do Qi do fígado. E, portanto, apresentando variação emocional, irritabilidade, no caso das mulheres, cólicas menstruais, dor e distensão das mamas, em questão de sistema digestório pode apresentar constipação, e por aí, mais uma variedade de outros sinais e sintomas. Agora, o que a gente tem que ter na mente é que um problema pode ser associado, sim, a uma questão de fígado, mas não somente a ele. Então, por exemplo, a categoria de doenças Shan-You-Si, que é a tendência, a ansiedade e a preocupação que eu mencionei aqui, que é comum em muitos pacientes, né? Ela apresenta como síndromes mais comuns a deficiência de baço e coração, sendo uma possibilidade, onde o Qi do baço está fraco e o sangue do coração está fraco, isso geralmente por conta dos abusos, das taxações associados à atividade mental. Outro padrão comum é a deficiência do Qi do pulmão, e um outro padrão comum é a estagnação do Qi do fígado, que ataca o baço. Então você tem 3 padrões mais comuns nesta situação, e o paciente pode se encaixar em algum deles. Por isso, avaliar o todo é mais efetivo. Quando eu falo avaliar o todo, é identificar a categoria de doença específica do paciente para eu ver quais são as síndromes mais comuns, e aí investigar diretamente com qual padrão o meu paciente mais se parece. E aí eu consigo intervir naquele processo de uma maneira mais concreta, até mais simples de se fazer, né? Perfeito? Então, é muito comum, sim, que problemas associados às emoções envolvam o fígado aí por trás. Beleza? Vamos para a próxima questão? Bora lá? Próxima pergunta é a pergunta do Lucas Enxadrista, lá no vídeo sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca, né? Ele perguntou o seguinte: Vinícius, para vento frio é IG4 em tonificação e pulmão 7 em dispersão, é isso? É isso mesmo, segundo alguns textos mais antigos, é isso mesmo. A federação, ela costuma simplificar e botar tudo em dispersão, já que o padrão é de excesso, mas em textos mais antigos é exatamente isso. Uma vez que o pulmão 7 é o Luo, e ele serve para poder dispersar os patógenos, então é interessante utilizar ele em dispersão, e o IG4 é um dos poucos pontos que tem estímulo sobre o defensivo, então fortalecer ele fortaleceria o nosso corpo para poder enfrentar aí o patógeno de vento frio. Outra combinação que também é comum em textos mais antigos, como o Jianzhou Dachan, é o IG4 com o R7, né? Então o IG4 em tonificação, o R7 em dispersão, para estimular uma sutorese, para que o paciente possa transpirar, que era uma das formas mais
clássicas para eliminar fator patogênico da superfície, tá? Então, perfeito, é isso mesmo. Show de bola, essa dúvida foi rapidinha. Vamos para a próxima. Bom, agora, última pergunta, também lá no vídeo, a respeito de dor de cabeça e o tratamento na medicina chinesa. O Sérgio colocou uma pergunta muito legal que vai nos permitir uma reflexão bem interessante. Ele disse o seguinte: professor, no caso de abdominoplastia, os canais se formam novamente depois de um tempo ou são destruídos definitivamente? Por que essa pergunta é tão legal? Porque não tem resposta nos clássicos. E também porque tudo que a gente sabe sobre os canais são conjecturas. São ideias, são probabilidades e, portanto, é necessário um juntado de informações para a gente poder deduzir algo do tipo. E veja, esta dedução que eu farei é a partir do conhecimento que eu tenho a respeito de medicina chinesa e dos textos que já li. Então vamos lá. Primeira coisa, como a gente já mencionou anteriormente, a gente usa, para fazer os estímulos com acupuntura, o sistema nervoso periférico sensorial. Então, uma coisa que a gente já percebe é que se a sensibilidade for afetada por conta de danos e lesões aos nervos, isso pode comprometer, de certa forma, a efetividade com a acupuntura. Essa é uma questão. Outra questão interessante é que você consegue evidenciar em alguns casos clínicos que foram reportados que onde o paciente passou por cirurgias, inclusive cirurgias na região abdominal, a efetividade dos pontos locais e dos pontos que cruzavam aquela área, que os seus canais cruzavam aquela área, tinha uma menor efetividade. E, portanto, uma adaptação da escolha dos pontos eram necessárias. Então, dessa forma, a gente começa a refletir que sim, fazer uma cirurgia vai comprometer os canais ali naquela área. Uma abdominoplastia vai comprometer, porque vai ter uma retirada grande de pele, então haverá um comprometimento dos nervos e um comprometimento da sensibilidade. Então, o que nós temos? Que quando esta sensibilidade retornar, é possível que a efetividade dos pontos também retornem. E em quanto tempo isso acontece? Geralmente de 6 a 18 meses, ou seja, de 6 meses a 1 ano e meio, a sensibilidade tende a retornar depois desse tipo de cirurgia. Existem casos onde os pacientes não recuperam a sensibilidade? Existe esse tipo de caso, mas aí é a exceção, não é a regra. Vamos pensar sobre a regra. Se o paciente não tem sensibilidade ali, se os nervos não se restauraram, então tem uma tendência a entender, a compreender, a achar, a acreditar que a efetividade dos pontos de acupuntura ali será menor. Mas é algo que você vai perceber durante o tratamento. Como que eu poderei perceber? Ora, você vai fazer a avaliação, você vai fazer o diagnóstico, vai fazer a escolha dos pontos e você vai determinar o ciclo de tratamento. Se após o ciclo de tratamento você, que pode ser de 10, 15 sessões, enfim, vai depender do problema do paciente, você perceber que não houve efetividade como normalmente deveria apresentar após o uso daqueles pontos, então é um grande indício que aqueles canais ali ainda não retornaram às suas funções normais. E, portanto, uma adaptação da escolha dos pontos será necessária. Show de bola? E, de novo, isto é uma reflexão a partir de alguns dados, algumas informações. Então temos informações e ao final uma conclusão a partir da minha reflexão sobre esses dados. Quais são os dados? Os dados são 90% dos canais estão em cima do sistema nervoso periférico. O estímulo da acupuntura funciona com base do estímulo do sistema nervoso periférico sensorial. Se os nervos estão danificados, de fato, o uso deles estarão comprometidos e a sensibilidade estará comprometida. Então, portanto, DUT é algo que você não vai ter ali e tal. Então, entenda que existirá uma dificuldade daqueles pontos resultarem naquilo que eles prometem fazer.
Outro dado importante é que outros profissionais já se depararam com situações como essa e relataram esses casos clínicos e eles tiveram que, de fato, escolher outras estratégias de tratamento para tentar evitar os pontos naquela região ou até mesmo os canais que passavam por aquela região. Perfeito? Bom, então é isso! Perfeito, perfeito. E aí, vocês gostaram? O que vocês acham da gente ter um vídeo aqui todo começo de mês para responder essas dúvidas que são mais curtinhas, né? Tem dúvida que não necessariamente vai dar um vídeo aí de 20, de 30 minutos e tudo mais. Então acho que a gente pode fazer isso todo início de mês, né? Diz aí nos comentários o que você acha dessa ideia. Outra coisa também que eu queria perguntar é, vocês acham que deveria ter vídeo também? Ou só o áudio tá legal, tá bacana? Então, uma dúvida minha aí, né? De repente vocês falam, pô, é legal o áudio, mas se tivesse o vídeo ia ser mais legal ainda. Me diz aí a sua opinião pra eu ver se eu mantenho do jeito que tá ou se eu mudo, né? Se eu ponho vídeo também, enfim, não sei, de repente vocês querem ver minha cara feia aí, não sei se ajuda, se atrapalha. Beleza? Bom, é isso que eu tinha pra falar. Se gostou, curte. Se tá interessado mais em relação à medicina chinesa, se inscreve no nosso podcast e fiquem atentos aos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!